tenho aprendido dia após dia nesses textos, e é algo assim, para mim, muito impactante. E eu creio que Deus nessa noite há de completar a obra que Ele tem, aquilo que Ele sonhou desde o início de todos os tempos para a noite de hoje. E eu creio que Ele tem planos de paz e não de mal, que é o que diz a palavra de Deus. E eu quero começar em Deuteronômio capítulo 6. E a gente vai começar a entender um pouco a realidade desse Deus tão grande, tão tremendo. Nós bem sabemos que Deus fez uma aliança com Abraão, pedindo para que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que o Senhor lhe mostraria. E disse a Abraão que através dele seriam benditos todos os habitantes da terra. E firmou uma aliança com Abraão, fazendo Abraão cair num profundo sono. Os irmãos conhecem bem a história. E ali foi dividido os animais ao meio. E Deus então fez cair o sono sobre Abraão. E Deus então passou no meio daqueles animais. E ali foi levantado aquele sacrifício ao Senhor. E era algo que Abraão conhecia muito bem naquela época. Eu já tive a oportunidade de explicar isso aqui na igreja. Da maneira que as pessoas faziam um pacto, uma aliança naquela época, era cerrando o animal ao meio. Cada parte trazia alguns animais, partiam ao meio, colocavam uma banda de um lado, uma banda do outro. E aí davam-se as mãos e passavam no meio dos animais. E falava assim: olha, se algum de nós quebrar essa aliança, que seja feito igual foi feito com esses animais. Então era um pacto muito sério. Era algo de muita responsabilidade. Mas como Deus não revela a sua face a ninguém, isso vai ser revelado na eternidade. Então ele passou, Abraão ainda pôde mirar um pouco das suas costas, né? Mas a partir desse momento vai sendo estabelecida uma nova história. Vai sendo estabelecido um novo povo, a qual nós estamos também incluídos. Porque através dessa aliança nós também somos abençoados até hoje. E a palavra de Deus chegou até nós porque esses homens fiéis, que creram nessa aliança, usados pelo Espírito Santo de Deus, construíram toda uma história a qual nós pudéssemos hoje ter todo esse registro e olhar aquilo que Deus permitiu a nós ser revelado. E quando chega aqui em Deuteronômio, Deus estabelecendo então as suas leis, montando toda uma sociedade, Deus vai tocar no ponto crucial, no ponto mais importante, naquilo que mais toca o coração dele, naquilo que é a sua reputação, naquilo a qual ele não divide com ninguém, que é a sua própria glória. E no versículo 4, ele vai falar com o povo, ele vai falar assim: olha, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes nós colocamos tantas coisas na frente de pensar nas coisas de Deus, ou de priorizar as coisas de Deus. Todos os dias nós temos decisões para tomar.
Todos os dias nós somos confrontados a tomar muitas e muitas decisões. Todos os dias a nossa mente trabalha em uma velocidade incrível. Nós somos levados muitas vezes a nem sequer pensar em tomar uma decisão. E quantas vezes tomamos decisões impensadas? Decisões muitas vezes sérias. E quando a gente cai em si, fala, puxa, não deveria ter falado isso, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter agido dessa forma, não deveria ter pensado assim. Mas quando a gente vê, a gente já fez. Porque a gente não coloca essa perspectiva de que precisamos colocar Deus como prioridade. E é muito sério quando Deus fala assim para o povo de Israel: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é único. Porque já existia toda uma humanidade, já existia outros países, já existiam outros povos, já existiam outras culturas, já existiam pessoas que criaram falsos deuses, já existiam pessoas que criaram falsos postes ídolos, já existiam pessoas que acreditavam em tantas outras coisas que não era aquilo que Deus queria para o seu povo. E Deus então vem resgatar isso e fala assim: ouve, ei, acorda, presta atenção. O Senhor, o nosso Deus, Ele é único, Ele é incomparável. Não existe nada acima dEle. Não existe nada que a gente possa comparar com Ele. Não existe nada que possa chegar perto daquilo que Ele é. Não existe nada tão grande como o nosso Deus. Não existe nada maior do que o nosso Deus. Não existe nada mais sábio do que o nosso Deus. Não existe nada mais poderoso do que o nosso Deus. Porque Ele é único. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o único. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai entender o cuidado que Deus tem pelo povo, de falar assim: escuta, o Senhor, Ele é único, não corre atrás de mais nada, não fica ouvindo historinhas por aí, não corre atrás de coisas que não existem, mas vai atrás daquilo que existe, de que é real, de que é vivo, de que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E quando a gente vai olhar Jesus entrando lá em Jerusalém, as pessoas então colocando um monte de ramos de oliveira para Ele passar, Ele dá uma parada e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que não escuta, que mata os seus profetas. Como eu gostaria de ter pegado vocês e colocado debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Como eu gostaria de proteger vocês. Como eu gostaria que vocês se atentassem de ver o quanto eu amo vocês. Mas vocês se recusam de ouvir a minha voz. Porque não ouve de que o nosso Deus é o único Deus. E sabe, irmãos, quantas vezes a gente passa por algumas situações e a gente esquece disso, de que, olha, calma aí, eu preciso ouvir, eu preciso recorrer à voz que soa como um trovão. Eu preciso ir na fonte, porque lá vai ter respostas para mim. Eu preciso ouvir o Deus que conhece a minha estrutura, que sabe o meu pensamento, que esquadrinha todo o meu interior. Hoje escaneia, né? Escaneia tudo. Conhece todos os meus detalhes, conhece o meu DNA, a coisa mais incrível que existe no corpo humano. A gente deixa de ouvir para correr atrás de outras coisas, achando que vai
achar a solução em outras coisas que você nunca vai encontrar. E aí quando Jesus vai falar assim, olha, eu venho atrás daqueles que me adoram em espírito e em verdade. São aqueles que creem, aqueles que ouvem de que o nosso Deus é o único Senhor. Deus continua procurando os verdadeiros adoradores. Deus continua passeando em nosso meio, olhando os nossos corações e falando, ouve, Igreja Batista Maranata, ouve, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Corra para os braços dEle, corra para a proteção dEle, ainda que você erre, ainda que você peque, ainda que você tenha maus pensamentos, ainda que você tenha más palavras, corra para os braços daquele que pode te dar o perdão, daquele que pode te dar uma nova veste, daquele que pode te dar dignidade, daquele que pode te ajudar de verdade, daquele que pode te curar, daquele que pode te salvar. Ouve. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que reconhecem a sua voz, aqueles que ouvem a voz do Senhor. Há uma história do tempo dos nazistas, onde um certo rabino pegou uma certa quantidade de crianças, ele conseguiu fugir do campo de concentração, pegou uma quantidade de crianças judias e levou com ele. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a cultura judaica, quando a mulher fica sabendo que ela está grávida, imediatamente ela começa a recitar justamente esse versículo, que é chamado de Shema, né? E desde o início ela vai andando em tudo aquilo que ela vai fazer, seja lavar uma louça, seja varrer uma casa, seja fazer qualquer tarefa, ela vai andando e vai fazendo carinho então no seu ventre e vai recitando o Shema, né? E ela vai andando e falando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malvuto, Leolam Vaed. E vai fazendo, e é isso. Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. Ama o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E isso vai fazendo até quando ele chega mais ou menos aos 12 anos de idade. E todos os dias isso é frequente numa família judaica. Então os filhos, desde o ventre, vai reconhecendo a voz da sua mãe e já vai sabendo que o Senhor é o único Senhor. Independente se são messiânicos ou não, o Shema é comum na família judaica até hoje. E aí diz a história de que esse rabino pegou então essas pessoas e aí saiu do campo de concentração, encontrou essas crianças e achou um certo orfanato numa determinada cidade, já longe do campo de concentração. Ele não tinha o que fazer, então chegou naquele lugar e falou assim: olha, por favor, eu preciso deixar essas minhas crianças com você, mas eu quero fazer uma promessa de que um dia eu vou voltar para buscá-las, porque elas são o meu povo. E aquelas pessoas também sem ter o que fazer, falaram: olha, pode ficar. E então aproximadamente umas 10 crianças ficaram. Crianças de 10, 9 anos de idade. Alguns anos se passaram, nada do rabino voltar. Após 15 anos, o rabino volta para aquele lugar para buscar as suas crianças. 15 anos depois, ele vai lá e bate na porta. Obviamente, uma pessoa totalmente diferente vai e atende: pois não, como posso ajudá-lo? E ele fala assim: olha, eu vim buscar as minhas crianças. E aí a pessoa fala assim: você está de brincadeira, né?
Do que você está falando? Não sei do que você está falando. Não conheço o Senhor. Como o Senhor vem aqui buscar as suas crianças, dizendo que são suas crianças? E ele fala, não, olha, ele relembrou toda a história. 15 anos atrás, nós estávamos ali no campo de concentração. Eu fugi, resgatei essas crianças no meio do caminho, deixei essas crianças aqui e falei que um dia iria voltar. E agora estou aqui para buscá-las. E aquelas pessoas falaram assim, olha, isso é impossível, moço. São 15 anos. 15 anos, muita coisa já se passou. Crianças entraram, crianças saíram, trocou a administração, a gente não tem como reconhecer, não tem nome. O Senhor não deixou as pessoas com nome, não tem registro de nascimento, não tem nada. Como que a gente pode reconhecer essas crianças em meio a tantas outras? Infelizmente, não tenho como ajudar o Senhor precisa ir embora. Então aquele senhor, já grisalho, virou para aquela pessoa administradora e falou assim, olha, eu também não tenho para onde ir, eu posso ao menos passar a noite aqui, e aí amanhã cedo eu vou embora. Eles falaram, tudo bem, o senhor pode então ficar essa noite. E aí era um lugar onde tinha um determinado pátio, os quartos faziam como se fosse um mezanino e dava a volta assim no pátio. E altas horas da noite esse rabino então vai até o centro do pátio. E ali ele se ajoelha. E as crianças já meio que dormindo, ele começa a falar, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. E algumas crianças começam a se despertar. E ao se despertar começam a falar, mamãe, mamãe, mamãe. E algumas começam a sair e se dirigir até o centro do pátio onde estava aquele rabino, porque reconheciam a voz daquilo que elas ouviram da mãe. E sabe, queridos, muitas vezes nós estamos tão longe, muitas vezes nós estamos tão perdidos em meio aos nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos. Muitas vezes olhamos a nossa realidade de vida com tantas tarefas a fazer, é casa, é filho, é ministério, é igreja, é trabalho, é tantas coisas, é saúde ou a falta dela, é dinheiro ou a falta dele. Nos pegamos pensando em tantas coisas. E é tão comum a gente se perder nessa estrada da vida, nos nossos próprios pensamentos. E quantas vezes deixamos de acreditar de que Deus está do nosso lado? Quantas vezes a gente perde a esperança de promessas que a gente recebeu da parte de Deus? Quantas vezes a gente esquece que a gente crê num Deus Todo-Poderoso? Quantas vezes a gente deixa de lembrar que o nosso Deus é o Deus de milagres? Ele não mudou. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que falou aqui ao povo de Israel, continua sendo o nosso Deus hoje. Continua sendo o único Senhor. Continua sendo o Todo-Poderoso. Continua sendo aquele que a palavra de Deus diz que para Ele nada é impossível. Mas continua ecoando o pedido de Deus: ouça, ó Israel. Ouça, Igreja Batista Maranata, o Senhor é o único Senhor. Só Ele é o Deus digno de adoração. Só Ele é o Deus digno de louvor. Só Ele é o Deus digno de exaltação. Ele merece a nossa prioridade. Ele merece o nosso respeito. Ele merece todo o nosso esforço. Ele merece a nossa vida. Ele merece o nosso coração. E se você não tem essa perspectiva de conhecer esse Deus, você está perdendo tempo na sua vida. Porque como é gostoso andar com esse Deus. Ele nos faz andar. Ele nos faz andar
em lugares altos. Isso é uma grande verdade. Então, com base nisso que nós ouvimos, eu quero te convidar a abrir em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, Paulo está falando aqui a um jovem Timóteo. Timóteo, que conhecia bem a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, a igreja a qual lá em Apocalipse capítulo 2 vai dizer que Deus conhecia as suas obras, mas que ela tinha perdido o primeiro amor. Ela tinha perdido o primeiro amor. Queridos, como que a gente perde o primeiro amor? A gente tira o foco. A gente deixa de escutar. A gente deixa de dar importância. A gente coloca outras coisas como prioridade. As outras coisas passam a ser mais importantes. O nosso tempo é gasto com as outras coisas, porque a gente perdeu aquele fogo que arde dentro de nós, aquele primeiro amor. E aí vem Paulo para Timóteo e fala assim: olha, eu não quero que você faça as coisas de qualquer maneira, mas eu quero que você faça as coisas com uma só perspectiva, lembrando que tudo que você vai fazer é na presença de Deus e de Cristo Jesus, que não é qualquer pessoa, que é quem vai julgar os vivos e os mortos na eternidade. Queridos, isso muda a nossa perspectiva de vida. Quantas vezes você e eu já agimos errado? E será que naquele momento em que a gente agiu errado, se a gente colocasse ou tivesse na nossa cabeça que nós estávamos na presença de Deus, na presença de Cristo, nós faríamos isso? Sabe, queridos, quando a gente perde essa perspectiva, a gente entra numa bola de neve de poder. Um tem que mandar, o outro tem que obedecer. Mas onde na palavra de Deus diz que um tem que mandar e o outro tem que obedecer? Se o próprio Jesus, dentro de toda a sua glória, esvaziou, deixou tudo isso para trás, para vir aqui para a terra, para servir. E é isso que a humanidade não entende, porque a humanidade vive em busca de poder, em busca de fama, em busca de autoridade, em busca de riqueza, de ser maior, porque precisa ter alguém para ser o menor. Porque não tem a perspectiva de que o que a gente faz tem que ser na presença de Deus e na presença de Cristo Jesus. Quando a gente pensa assim, a nossa vida muda. Quando a gente ouve de que o nosso Deus é o único Deus que vai julgar os vivos e os mortos, e que cada atitude que a gente faz, aquilo que você está pensando agora, você está na presença de Deus e de Cristo Jesus, que vai julgar os seus pensamentos, as suas obras no dia final. Como adorar? Como ler a palavra?
Como louvar a Deus? Na presença de Cristo e de Deus. Como conduzir a minha família? Como viver no meu trabalho? Com a perspectiva de que estou na presença de Deus e de Cristo Jesus. Mas por que isso? Porque se nós, irmãos, colocar isso na nossa mente, no nosso coração, e lembrar daquele texto que fala, olha, quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você briga, você está fazendo para a glória de Deus? Quando você chega atrasado, você está fazendo para a glória de Deus? Quando você mente, você está fazendo para a glória de Deus? Quando você deixa de corrigir o seu filho, você está fazendo para a glória de Deus? Isso muda a nossa perspectiva. Porque se nós somos os filhos a qual Deus, quando fala ouve, a gente já está assim, ó. Eis-me aqui, Senhor. Aí sim vai significar que nós fazemos as coisas diante de Deus e de Cristo Jesus. E queridos, se a gente não olha assim, que diferença vai fazer? Das pessoas que estão lá fora, ouvindo o som das drogas, ouvindo o som da bebedeira, ouvindo o som dos amigos que estão perto quando tem algum benefício. Ou a gente vive em função da busca de conquistar, de ter, e esquece que Deus nos chamou para servir. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Irmãos, a Bíblia é uma coisa incrível. Ela vai falar que lâmpada para os meus pés. Até fizeram os tênis com as lâmpadas, né, para as crianças, né? Deve ter baseado nisso aí, né? Brincadeira. Mas sabe, queridos, você andar sabendo onde você está andando. A palavra de Deus ilumina o teu caminho para você saber onde você está andando. Porque você entende que o Deus que você crê é o único Deus e que Ele te guia. Ele vai te conduzir. Porque Ele é a lâmpada que vai iluminar os seus caminhos para você passar. Ele é a luz para o nosso caminho. Por que Deus insiste tanto em falar com a gente por conta disso? Porque Ele sabe, queridos, que nós temos uma inclinação enorme para fazer as coisas erradas. Nós temos uma inclinação gigantesca para deixar de ouvir a voz de Deus e pensar apenas naquilo que é confortável para nós. Aquilo que me agrada, legal, eu recebo. Aquilo que me desagrada, eu estou fora. Não, isso aqui é para o outro irmão. E aí vem a palavra de Deus e vem falar para a gente, olha, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Não é de qualquer jeito. Com toda a paciência e doutrina. O que Deus quer falar aqui para a gente? O objetivo não é destruir ninguém, mas o objetivo é recuperar alguém. Alguém que estava perdido precisa ser encontrado. E o corrigir aqui, queridos, não é brigar com ninguém. Lembra, é na presença de Deus e de Cristo Jesus. Todas as nossas ações pensam. Não é para ficar fácil, é Deus de um lado e Jesus do outro. E você agindo, os dois olhando para você. Na presença de Deus e de Cristo Jesus. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo seus próprios desejos. Será que a gente vê isso hoje em dia? Parece até um espelho daquilo que a gente vive hoje. Se você falar assim, eu gostaria de conquistar um pedaço da faixa de Gaza, tome tiroteio. É porque são os muçulmanos ou os cristãos, tome guerra. Vai ter guerra ali, oportunidade para eu vender arma. Sabe, as pessoas esquecem de olhar para a palavra de Deus, de ouvir a voz do nosso único Deus e Senhor, e começam a viver em busca de poder. Sabe, queridos, o pastor não é maior que o membro, o líder não é maior do que o liderado, o missionário não é maior do que o membro. Nós somos todos iguais diante de Deus. Deus vai julgar todos nós da mesma maneira. O mesmo critério que vai usar para um, vai usar para outro. Isso também tem que mudar a nossa cabeça. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas achando que o outro vai fazer, porque o outro é maior do que alguém. E isso é uma das grandes mentiras de Satanás. Porque se você olhar para a palavra de Deus, lá em João 3,16, o que fala? Porque Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, Jesus Cristo não morreu só pelo pastor ou só pelo missionário. Jesus Cristo morreu por todos nós. A igreja não é só uma responsabilidade do pastor ou da liderança da equipe de louvor. A igreja é sua responsabilidade, porque você é a igreja do Senhor. Aqui é apenas um lugar onde nós nos reunimos, mas a igreja viva, a igreja que importa para Deus, sou eu e você. Nós não somos um maior do que o outro. Nós somos iguais diante de Deus. Nós estamos diante de Deus e de Cristo Jesus. Por isso que quando você entregou a sua vida para o Senhor, Deus te deu uma tarefa a fazer. A tarefa que Deus te deu foi o ministério da reconciliação. Aquilo que está lá em 2 Coríntios, né? Vai falar assim, olha, te dei o ministério da reconciliação. Esse é o seu papel. Aonde você estiver, na sua casa, no trabalho, na escola, dentro da igreja, fora da igreja, na rua, no ponto de ônibus, no táxi, em qualquer lugar, Deus te colocou como uma pessoa tão especial, a ponto de fazer com que você seja o embaixador dele, para reconciliar aqueles que estão perdidos, estão longe, com Deus. E falar, olha, ouve, meu amigo que está do meu lado, o Senhor Deus é o único Deus. Esse é o chamado de Deus para nós. Isso é pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Nós nunca sabemos quando a gente vai falar. É bem certo que às vezes caem umas oportunidades assim que a gente fala, uau, que legal, puxa, pude falar alguma coisa com alguém. Mas quando a gente está realmente preparado, parece que a gente está esperando, a gente já está orando e falando assim, olha, quando aquela pessoa aí me dá uma chance, cara, eu vou chegar para ela e vou falar assim, olha, ouve, meu camarada, o nosso Deus, Ele é único. Se você não ouvir que o nosso Deus é único e Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te transformar, Ele tem planos de paz para você, Ele quer te transformar no embaixador da reconciliação, Ele quer fazer com que outras vidas venham a conhecer a Deus através da sua vida. Se você não falar, Ele nunca vai saber. Então é nossa responsabilidade. Não ficar acreditando em qualquer coisa, né?
Hoje existe um comércio da fé. É tanta coisa que inventam para enganar as pessoas. Queridos, o que você precisa acreditar é o que está aqui, ó. Aqui é o que você precisa acreditar. Se alguma coisa não está aqui, você perceber e falar assim, olha, isso aqui não condiz com as Escrituras, cai fora. Cai fora. Porque o que tem de aproveitadores querendo ganhar dinheiro com a fé, vendendo milagres, são milhares e milhares e milhares. Mas não é isso que Deus nos promete, não é isso que Deus fala com a gente. Não é isso. Mas é fazer todas as coisas na presença de Deus e de Cristo Jesus. Faça algo de evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que as pessoas só vão ouvir de Deus se vierem na igreja e o pregador falar e ela entender, enfim. Mas sabe, se você estiver na sua casa fazendo uma faxina e sua vizinha chegar na sua casa para pedir um açúcar ou um leite e ela não é crente, está aí uma grande oportunidade. Cumpra a tarefa de evangelista. Se você for no posto de saúde e está na fila, você está dando um folhetinho para alguém, chega para a pessoa, você gostaria de uma oração? Eu sou cristão, eu creio que Deus ouve e atende as nossas orações. Você está fazendo o papel de evangelista. Sabe, são tantas oportunidades. Não espere alguém chegar para você e te dar um método pronto. Mas ouça a voz do nosso único Deus, que nos dá autoridade e poder para falar do nome que está acima de todo nome, do autor e consumador da nossa fé, daquele que realmente nos dá a esperança de vida eterna. E fale. É isso que Deus espera de nós. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Nós temos esse privilégio de servir a esse único Deus. E se porventura você está longe dessa perspectiva, dando lugar a tantas outras coisas, e você nessa noite quer realmente falar com o Senhor, adorar de maneira diferente, você tem liberdade de fazer isso, queridos. Eu não vou constranger você de vir aqui na frente, eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas eu creio que você entendeu muito claramente o que Deus quer para você. Se você ainda não conhece esse Deus, não entregou a sua vida para esse Deus que te conhece, eu vou dizer para você, olha, não saia daqui sem tomar essa decisão. Porque Ele é único e digno de nós entregarmos a nossa vida para Ele, porque Ele está no controle de todas as coisas e Ele quer te transformar no embaixador da reconciliação. Você é importante para Deus, você é amado por Deus e Ele quer você bem pertinho para cuidar de você. Mas se você já o conhece, mas você está longe de ouvir a voz de Deus, vivendo a sua vida de qualquer jeito, eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, você falar com o Senhor, nessa perspectiva de que você está na presença de Deus e de Cristo Jesus, e que o Espírito de Deus está aqui como a promessa do Senhor, olhando, vendo aquilo que você está fazendo, aquilo que você está pensando. Nós vamos louvar o Senhor agora. E como vai ser a sua adoração? É na presença de Deus e de Cristo Jesus? Ou você tem pendências? Você precisa sair do seu lugar, pedir perdão para um irmão? Eu não sei o que o Espírito Santo está falando aí no seu coração, eu não sei o que Ele está mexendo na sua estrutura aí, como Ele está te balançando, o que você precisa fazer, você sabe. Talvez você não tenha coragem ou forças, mas lembra, você não está fazendo para mim, nem para o pastor Danilo, nem para os diáconos da igreja, isso é a sua vida. Isso é a sua vida. É o seu relacionamento com Deus. Não é o seu relacionamento comigo. É o seu relacionamento com o único Deus que fala, ouve. Ouve meus filhos, ouve minhas filhas.
Nosso Deus, Ele é único. Ele é único. Ele não quer habitar só um pouquinho da sua vida. Ele quer a sua vida por completo. Ele te ama. Ele quer morar conosco por toda uma eternidade. Não é brincadeira isso. A gente não está falando de uma coisa do agora, a gente está falando de uma coisa eterna. Então fale aí com o Senhor. Diz aí para o Senhor como você anda vivendo, se você tem ouvido, se você não tem ouvido.